queridos ouvintes. Eu me chamo Stephanie Leite, em parceria com as mestrandas Daniele Souto, Daniele Duarte, Maria José, Gleice Galdini e Valéria Barbosa, sob a orientação das professoras doutoras Adriane Arante e Odaléia Vidal, apresentamos mais um episódio do PPG-Cast, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte. E hoje o nosso olhar se volta para a cidade de Itapissuma, né, Dani? Itapissuma está localizada na região metropolitana do Recife, a cerca de 40 quilômetros da capital pernambucana, e tem uma população de aproximadamente 27 mil habitantes. Apesar de pequena em tamanho, é rica em identidade cultural e em história. O município é conhecido por sua forte tradição pesqueira e gastronômica, com destaque para a famosa e deliciosa caldeirada de Itapissuma. Mas hoje, além do que encanta os olhos e o paladar, vamos falar sobre uma iniciativa que está transformando a vida de muitos estudantes da rede municipal de ensino, o programa Bolsa do Bem, um benefício social voltado a alunos em situação de vulnerabilidade. E para conversar com a gente sobre isso, temos a honra de receber o secretário municipal de Educação de Itapissuma, o professor Gesanias Rodrigues. O professor Gesanias, ele é formado em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, tem mestrado em História Social da Cultura Regional, também pela Universidade Rural. É especialista em Governança e Gestão 4.0 pela Faculdade Senac. Atualmente é professor de História pelo Governo do Estado de Pernambuco, arquivista do Mosteiro de São Bento de Olinda e secretário de Educação do município de Itapissuma desde 2017. Secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado. Simbora. Boa tarde, secretário. Em nome do PPGE-UPE, agradecemos o seu aceite para essa conversa tão importante, que é sobre os desafios da profissão docente na educação contemporânea. Sabemos que eles não são poucos, mas precisamos iniciar lhe pedindo para fazer breves considerações sobre o programa Bolsa do Bem. O que é esse programa? Como e quando ele foi idealizado? E quais são as formas de financiamento? O programa Bolsa do Bem ele foi pensado a partir do nosso acompanhamento diário e da nossa capacidade de produzir informações com a coleta de dados dentro da escola. Então, a gestão que a gente implementou aqui na educação desde 2017 é gestão ágil com tratamento de dados. Percebendo que os alunos precisavam de um apoio dentro da escola para a permanência. Sabe que o acesso já é comprometido, a permanência do aluno já é comprometida. E os resultados dependem desses dois primeiros fatores. Pensamos numa abordagem social para que fosse criada uma bolsa para que esses alunos tivessem um auxílio financeiro, mas em contrapartida, a frequência e o engajamento escolar fossem premissas indispensáveis para a continuidade do recebimento do benefício. Então, considerando que já existem outros benefícios em todo o Brasil, quando a gente levantou as informações, e vimos que a Bolsa do Bem não é uma exclusividade de Itapissuma, então outros estados como Santa Catarina, eu acredito que Minas Gerais também tem, mas não existe contrapartida. É necessário imaginar que não é o Estado que deve suprir a vida de todo cidadão, é necessário que o cidadão tenha uma boa formação para a vida em sociedade e para o mundo do trabalho. Se hoje a criança ela tem um apoio financeiro, ela precisa entender que aquilo ali precisa ter uma contrapartida para o Estado, é um incentivo, é uma política pública que visa garantir equidade de oportunidades, né, igualdade de oportunidades para todo mundo, e garantir que o aluno ele dê esse retorno, ele veja que o valor que ele recebe semestralmente, que a gente acompanha, então se diminuir a frequência, o aluno já tem o benefício cortado, então precisa fazer uma análise para receber no próximo semestre. Se o aluno tiver algum tipo de retenção, e não é uma retenção arbitrária, então a gente tem o acompanhamento, a família não participa, a escola notificou, a família continua ausente, o que tem engajado também as famílias, uma vez que a gente tem o valor, vai ser cortada a Bolsa do Bem, e aí um ponto importante às vezes quando a gente diz, vai cancelar a Bolsa do Bem porque a família não está participando. A família entender ainda o que é educação é uma abstração muito complexa. Se ela entendesse realmente o que fosse educação, o filho estava de manhã na escola e à noite a família toda estava na EJA, mas só que ela não entende a importância da educação, e aí a gente precisa, com outros mecanismos, aproximá-la da escola, perceber que o engajamento dela está fazendo com que a criança aprenda adquira as competências e habilidades, que depois isso vai ajudar ele no mundo do trabalho. Então, a Bolsa do Bem veio para isso. Diminuir o rumbo que a gente tem aqui de uma desigualdade social imensa e fortalecer o trabalho que a escola vem desenvolvendo, aproximando a família. Então, se a família acompanha, a criança não falta, bom. Então, permanência. Se a gente tem boas condições dentro da escola, professores preparados e projetos, isso garante também.
E o auxílio financeiro diminui as desigualdades e a possibilidade do emprego da mão de obra infantil no trabalho. Então, a Bolsa do Bem, ela consegue impactar em diversos elementos que desestruturam o progresso da sociedade, considerando o impacto que causa através da educação. Então, a gente analisando tudo isso aí, essa é a oportunidade que a gente tem de fazer isso por essas crianças. Verdade. O senhor meio que já respondeu a minha segunda pergunta, né? Que é sobre a infrequência, a evasão, e a gente sabe que isso tem impacto direto no planejamento do trabalho docente, né? Então, assim, falando um pouquinho, como o senhor enxerga que isso contribui, né, para o planejamento do trabalho docente, o programa Bolsa do Bem? Uma das coisas que eu esqueci de acrescentar da segunda pergunta, é que o financiamento, cerca de 325 mil reais que é empregado, é com recursos do Tesouro. Então, é a prefeitura que arca, não há emprego de recursos da educação. Então, muitas famílias, elas recebem esse valor, empregam na criança, a gente sabe, analisando aí como é que o dinheiro é administrado, já algumas compra material escolar para a criança, leva no dentista, alimentação mesmo, que às vezes tem famílias que a gente não tem nem vulnerabilidade alimentar, isso complementa a renda da família para garantir alimentação de qualidade, pelo menos 3 refeições ao dia. Nas pesquisas que a gente tem feito no questionário socioeconômico, a gente tem tido uma visão muito ampla do impacto que a Bolsa do Bem causa. Sobre a questão da infrequência do estudante na escola, tem uma premissa muito importante. O processo de ensino-aprendizagem é uma sequência de ações. É método. Então, se a criança precisa aprender a ler, aprender a escrever, tem algumas coisas que são premissas importantes para poder seguir. Qualquer infrequência causa descontinuidade do processo. Atrapalha o professor no sentido de que o professor ele precisa garantir a equidade no momento que ele está ensinando. Estar próximo de quem mais precisa e continuar apoiando quem está conseguindo acompanhar o processo. Uma vez que a criança ela é infrequente, o professor vai ter que estar voltando quantas vezes nesse processo, refazendo, e isso causa o quê? O atraso da turma. Ele tem um planejamento considerando que todo mundo vai estar todos os dias naquele mesmo espaço, fazendo o que foi planejado. Mas a partir do momento que é uma descontinuidade, como é que ele vai fazer isso? Ele não vai deixar ninguém para trás, e às vezes não podemos ser injustos e dizer assim, não está avançando. Não. Talvez a gente precisa pensar em indicadores mais específicos, considerando, por exemplo, o que a gente tem feito aqui, programa de recomposição das aprendizagens a partir do programa de fortalecimento. Não deu certo? Tá difícil? Pô, tira da sala lá, vamos acompanhar para que quando ele voltar, especificamente em determinado componente, ele consiga acompanhar a turma. Ele tenha capacidade para isso. Então, a gente acompanha através de um programa paralelo à sala de aula, e para isso exige flexibilidade, exige planejamento, exige assim, pensar fora da caixa. Porque às vezes a gente fica muito preso no currículo. Tá, eu preciso avançar, mas se eu não cumprir uma etapa anterior, eu vou empurrar isso aqui até quando? Então, essa flexibilidade que o professor precisa entender e quais são os pré-requisitos para a etapa seguinte, um programa paralelo de fortalecimento, pensar fora do currículo, estratégias de, não vou avançar porque aqui faltou, ali não conseguiu aprender, e como é que a gente pode fazer? Então, são estratégias que têm que ser pensadas, que a gente chama aqui de customizar. É necessário customizar. Qual é o objetivo? O objetivo todo mundo não sabe. Qual é o propósito? Todo mundo também não está ciente. O aluno não pode chegar no 5º ano sem determinada habilidade, sem determinada competência. Bom, o que a gente precisa fazer para que isso aconteça? E depois, talvez, outras competências sejam mais rápidas de adquirir, uma vez que aquelas que são mais robustas, mais difíceis de se trabalhar, que precisam estar sedimentadas, que são mais sistêmicas e conectadas a outras coisas, precisam de mais tempo. Mas para isso, como colocou, é necessário planejamento. Planejamento é aquela coisa que você precisa continuamente estar revisitando, e assim, é um trabalho de profunda reflexão. Bom, mais uma vez, guiados pelas palavras de Antônio Nova, né, quando ele diz que a função da escola é educar pessoas, e ressalta que essa educação ela se dá através do conhecimento, sabemos que na linha evolutiva dos desafios educacionais brasileiros, tínhamos o acesso como uma grande problemática. Acreditamos que evoluímos nisso. Tínhamos também a permanência como outra problemática. Também consideramos que evoluímos. Mas então, chegando no cenário que não basta acessar a escola, não basta permanecer na escola, é preciso que se tenha êxito, que se aprenda. Desses 3 pilares, acesso, permanência e êxito, quais deles o programa mais contribui? Gostaríamos que respondesse nos trazendo evidências práticas. Olha, para o acesso, eu acredito que a Bolsa do Bem,
eu não posso dizer que ela contribui, porque hoje as pessoas estão vindo matricular as crianças na escola aguardando o benefício no ano seguinte, porque você tem que cumprir as exigências do programa um ano antes e receber um ano depois. Então, um acesso, não. Mas a gente tem uma boa estrutura para garantir isso daí. A permanência, sim. A Bolsa do Bem, ela contribui para a permanência do aluno, uma vez que, se eu não compreendo o propósito de frequentar a escola, o corte de um incentivo financeiro fará sentir muito mais do que se ele não tivesse, se ele não possuísse hoje. Então, quando a gente compara o primeiro ano de implementação, os resultados foram muito tímidos. No segundo ano, que já cortamos o benefício, aí a frequência disparou. Eu acho que nem o Bolsa Família conseguiu essa façanha. Porque às vezes na escola acontece, tinha aquela coisa, aí aquela frequência era arredondada. Na Bolsa do Bem, não. O que o professor alimentou no sistema é o que a gente faz a extração para fazer a auditoria aqui. Então, a permanência do aluno hoje na escola foi o impacto mais imediato da Bolsa do Bem. Como eu coloquei, se não há clareza de objetivo da parte da família em relação à escola, e se houvesse, a família toda estaria na EJA, não tendo concluído o fundamental, assim, desconsiderando as possibilidades, eu preciso trabalhar para poder comer, porque muita gente deixou de estudar para isso. Mas uma vez que a família entende que o aluno precisa se dedicar na escola para também não perder o benefício, a gente começa a sentir isso. E o êxito é algo que tem se discutido muito na educação, acho que a gente avançou muito nisso. A gente hoje tem plataforma de avaliação, tem o apoio do CAED, tem o apoio do MEC com o grupo interfederativo de fortalecimento e recomposição das aprendizagens. Existem muitas iniciativas, programas voltados para a alfabetização, com avaliações diagnósticas. Quem imaginava nos anos 90, nos anos 2000, aplicando avaliação diagnósticas e você analisando os dados, a partir dos dados. E de escritor, quem ouviu o professor falando de escritores nos anos 90? Não, de escritor, não sei o quê, é o comando da questão. Então a gente evoluiu muito, né, nesse sentido. Então eu acho que o êxito é algo que está em construção a partir do momento que o governo, o Estado, entendeu, falo o Estado como máquina pública, como ente da territorial e político, entendeu a importância da educação e diversas lutas contribuíram para isso. Então o êxito é um movimento nacional, o impacto da Bolsa na permanência. Porque às vezes a família mandava fazer aquela avaliaçãozinha e tal. E é muito bom também quando essas avaliações que os alunos fazem no final do ano, as avaliações externas para avaliar a qualidade da política pública voltada para a educação, ela impacta também no financiamento do Fundeb. Então os municípios cercamos a família de todos os lados. Se não for Bolsa do Bem aqui, é Fundeb no outro lugar, é Saeb pelo menos no segundo semestre do ano, mas em algum momento a família vai ser acochada para que o aluno frequente a escola. Trabalho infantil também impactou significativamente. Hoje tem a bolsa. Quem é que vai? É uma pessoa, por exemplo, que tira a ostra, ganha R$ 35, às vezes leva para ganhar isso no mês, 2 semanas, 3 semanas, faltando escola, você tem 110, 220, 250, para que você possa contribuir com a renda da família, sem prejudicar o desenvolvimento da criança. Também outras instituições que nos apoiam, né? Secretário, muito obrigado pela sua participação. Foi enriquecedor conhecer mais, né, sobre o programa Bolsa do Bem. E a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, nosso agradecimento especial. Continue conosco até o próximo episódio, onde a gente segue, né, discutindo soluções possíveis para transformar a educação pública do nosso país.